Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos nós aqui retornando ao canal com os nossos estudos e o livro escolhido, o evangelho escolhido para que nós possamos fazer uma viagem por ele é o evangelho segundo escreveu Mateus, o evangelho de Jesus Cristo. Então, nós iremos estar fazendo a leitura de 23 versículos e nós iremos aqui falar um pouco a respeito de cada um deles, onde nos apresenta mais assim uma dúvida, onde às vezes a gente não tem aquele entendimento, nós iremos estar estudando, nós iremos estar buscando e eu irei estar colocando aqui no canal para vocês, tá bom? Na verdade, o Evangelho de Mateus, pessoal, o capítulo 2 se encontra em 2 páginas do Evangelho de Mateus, ao longo de 23 versículos, abordando vários assuntos, Assim, fazer ou dizer em forma ampla tudo sobre este capítulo envolveria um estudo, que é muito mais que uma simples resposta, certo? Mas nós vamos estar estudando a metade do capítulo hoje e logo após nós estaremos fazendo um outro estudo, estudando a outra metade do capítulo, ok? Vamos lá? Nós iremos agora para o capítulo 2 de Mateus, que tem por título A Visita dos Magos, que ao ler eu já pude ter uma instrução muito grande da parte do Espírito Santo, Mas nós vamos realizar a leitura agora. Vamos lá. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, em que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu dele que, com precisão, quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando os tiverdes encontrado, visitai-me, para eu também adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes. Regressaram por outro caminho à sua terra. Eu estarei lendo até aqui o verso 12 do Evangelho de Mateus, capítulo 2. E a gente vai estar vendo um pouquinho, a respeito dessas passagens que foram lidas. Mas antes disso, eu quero deixar alguns direcionamentos que possam te ajudar, seguindo o capítulo 1. Você pode estar retornando ao capítulo 1, Mateus, ele apresenta Jesus como filho de Davi e filho de Deus, Mateus, ele se preocupa mostrar um Jesus ligado ao povo judaico, apresentando a genealogia de Jesus. Já no capítulo 2, que foi o que a gente acabou de ler, Mateus quer mostrar a missão de salvação que Jesus tem, a qual se direciona aos pagãos, conforme Mateus, capítulo 2, de 1 a 12, que a gente acabou de ler. Mostra as experiências sofridas de seu povo em sua trajetória, agora vividas pela família de Jesus, que foge para o Egito. O exílio no Egito, que está lá nos versículos 13 e 15. O segundo cativeiro, que está no verso 16, 18. A volta da família de Jesus, do Egito, que se encontra lá no verso 19 e 23. Vocês podem estar observando. E facilitando a compreensão de Jesus, Mateus dirige seu evangelho a judeus que viviam em Jerusalém
e arredores, né? Conhecedores da sua história. Ele utiliza muitos os textos do Antigo Testamento, como, por exemplo, Miqueias, Oséias, Jeremias, né? E a narrativa de Mateus, neste capítulo 2, segue um modelo da literatura judaica, viu, gente? Segue um modelo da literatura judaica chamada agádica. E em Mateus 2, né, vemos que os reis magos que vieram visitar Jesus eram, na verdade, sábios do Oriente. Eram reconhecidos entre os povos como mestres, cientistas, astrônomos e que se dedicavam ao estudo da medicina. E eles se encontram com Herodes e falam sobre o nascimento do futuro rei de Israel. Isso provoca o quê? A inveja e a ira de Herodes. Então, nem tudo que nós temos, né, que nós sabemos, nós temos que dividir com alguém, nós temos que saber com quem nós estamos dividindo. E aqui fica uma dessas experiências que eu guardei para mim. Eles dividiram, né, aquilo que eles sabiam com o rei Herodes. E com isso eles acabaram provocando a inveja e a ira dele, né? Que procura saber onde está agora o menino. Com a intenção de quê? De matá-lo, né? E os sábios, eles visitaram a Jesus e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Estes eram itens bem caros para os dias deles. Após isso, o anjo do Senhor falou em sonho com José, né, com a intenção era alertá-los sobre o plano de matar a Jesus. E ao perceber que havia sido enganado, Herodes, né, irado, ordena que todos os meninos de 2 anos para baixo sejam assassinados, né? E o anjo faz o quê? Orienta José e Maria a partirem, né, com o menino para o Egito, após a morte de Herodes, né? O anjo orienta José a voltar para a Palestina. O destino é Nazaré dessa vez. E sobre a visita dos sábios, irmãos, a atitude desses homens deve nos inspirar também, né? Eles viajaram centenas de quilômetros para visitar Jesus recém-nascido, seguindo uma estrela que, segundo seus estudos, indicavam, né, seu nascimento. Sem falar, irmãos, que eles já sabiam há muito tempo que este menino ele era especial, né? E a sua empolgação era quase incontrolável, né? Queriam compartilhar com todos as boas notícias, né? E o meu desejo, a minha oração, irmãos, diante do que esses magos fizeram, né, é que o Espírito Santo ele conserve em nós este mesmo amor e apego às pessoas de Jesus, né? Que nós possamos também nos empolgar, né, incontrolavelmente, né, em visitar, em amar, em abençoar a vida de alguém, né, de uma pessoa de Jesus, né? Que a nossa empolgação em falar sobre ele apenas cresça, né? Também de falar de Jesus, de falar dos seus benefícios. E que dia após dia nós sejamos cada vez mais incendiados pela presença do Senhor. Dando continuidade agora aqui no verso 13 do Evangelho, que tem por título A Fuga para o Egito, vai estar nos relatando. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar um menino para matar. Dispondo-se, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, né? Do Egito chamei o meu filho. Então, meus irmãos, nós podemos ver aqui nessa continuação dessa passagem, né, que durante a nossa vida ouvimos muitas vozes, né? Todas elas querem nos conduzir para um lugar novo, nova experiência, caminho, estilo de vida, enfim. Há muitas vozes, né? Contudo, assim como José, devemos ser sensíveis para ouvir a voz de Deus em meio às tempestades da vida. A sua sensibilidade para ouvir a voz do anjo de Deus em um momento de crise fez toda a diferença em sua vida, né? Na de Maria e na de Jesus também. E nesse momento eu oro ao Senhor para que o Senhor Deus tenha este acesso ao nosso espírito. Que mesmo em meio à turbulência da vida, tenhamos a tranquilidade para ouvir a única voz que pode nos salvar. Então, meus irmãos, aqui nós aprendemos muitas coisas. Nós aprendemos do verso 1 até o 12, a visita dos magos, o amor que ele tinha, né?
o esforço que eles fizeram para ir, né, ter com Jesus, para ir visitá-lo, para ir conhecê-lo. Eles foram guiados, né? Então, eles também fizeram algo que não foi muito bom, que foi relatar a Herodes sobre o nascimento de Cristo. Então, às vezes nós temos algo guardado, algo que só diz respeito a nós e a Deus, algo que é para ficar só entre nós e Deus, e nós acabamos dividindo com pessoas que não é para serem divididas, porque automaticamente nós podemos fazer com que o outro crie inveja, ódio, né, da gente, pelo fato de nós estarmos tomando algumas atitudes que nos guiem para o caminho do bem. Então, nem tudo que você tem, nem tudo que você sabe, você deve estar revelando às pessoas, né? Nós precisamos buscar em Deus o discernimento, a visão da parte do Senhor, quando nós formos revelar algo da nossa vida a alguém. Porque nós podemos estar despertando o ódio daquela pessoa, a inveja daquela pessoa sobre nossas vidas. E foi exatamente isso que o Espírito Santo de Deus me instruiu aqui nessa passagem. É a vigilância, né? A vigilância ao falar, ao comentar, a fazer certos tipos de coisa, ter certas atitudes na vida que possam futuramente nos comprometer ou comprometer o nosso próximo, certo? E aqui, no verso 13 até o verso 15, nós podemos ver a sensibilidade de José ao ouvir a voz do anjo do Senhor, né? E que nós, como servos de Deus, nós também temos que ter essa sensibilidade. Nós temos que orar ao Senhor para que nós venhamos ter o discernimento, o entendimento, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Assim como Samuel ouviu e no início ele não entendia, né? No início, quantas vezes Deus chamou por Samuel, mas ele não entendia, não sabia que era o próprio Deus, até que chegou um momento que ele entendeu que era Deus, foi instruído também por um ancião mais velho, né? Que ouvisse, que atendesse, né? Então, que nós possamos também ter essa sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, né? E a gente possa atender, porque a gente vem ter o discernimento de que é o nosso Deus que está falando conosco. E isso não é qualquer voz, né? Não é qualquer pessoa, não é qualquer chamado que venha de Deus, mas que nós possamos ser sensíveis realmente ao verdadeiro chamado do Senhor, porque Ele sim é a única verdade. Já aqui no verso 16, continuando aqui a nossa leitura, que tem por título A Matança dos Inocentes. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes, né, grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão de informara dos magos, né? Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Olha só, o que uma atitude acabou, né, proporcionando futuramente. Só que aqui, no verso 17 diz, né, que se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta. Então, já era para acontecer. Né? Existem coisas na nossa vida que elas precisam acontecer. E quando acontece, nós não entendemos, né? Nós não aceitamos. Porque a gente não acredita que Deus está no controle, que isso vem da parte de Deus. Mas existem coisas, situações, momentos das nossas vidas que são momentos de lágrimas, de choro, né? De muito lamento, de pranto, que eles vão acontecer nas nossas vidas e que era só para se cumprir, entendeu? Era só para se cumprir algo que Deus já havia designado, mas não para a morte, mas para o nosso crescimento, para a nossa experiência, para o nosso entendimento, crescimento espiritual, crescer como pessoas, né? Então, o que nós temos que fazer quando esses momentos nos alcançar é entender, aprender a ouvir a voz de Deus e seguir como José seguiu, obedecer como José obedeceu. E com relação, gente, às crianças de Belém, essa matança, esses momentos de dor e de tristeza, eles são inevitáveis, né? Enquanto estamos aqui na terra, nós já sabemos disso. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos passar por dificuldades, dores, né? Problemas, situações muito adversas mesmo, mas isso será inevitável, né? Os noticiários, os atentados, a inveja, a ganância, a mentira, o diabo, eles vão permanecer. Então, todos os elementos provenientes dessa queda, né, juntos
terá o objetivo, né, de causar dor, né? Mas se a graça de Deus não estiver sobre nós, com certeza não suportaremos essa pressão, viu? Então é importante que nós façamos como José fez, né? Que a gente ouça a voz de Deus, que a gente fique sensível, nos atente para o chamado do Senhor, para a instrução do nosso Deus, o que Ele está querendo nos mostrar, qual o caminho que Ele está querendo nos levar. Amém, meus irmãos? Então, se nós não tivermos sobre nossas vidas a graça de Deus, né, o que vai acontecer? Nós nos tornaremos amargos, melancólicos, pessimistas, enfim. Em dias de grande dor, nós temos que buscar a face de Deus como uma criança que precisa ser consolada, né? E há refrigério para a nossa alma perto de Deus, viu? Por mais que você enfrente aí as dificuldades, mas você vai sentir a presença de Deus, você vai ver que Deus está te dando refrigério, né? Ele é o teu refúgio, Ele passa a ser a nossa fortaleza. Então, se faz importante que nós venhamos buscar a graça do Senhor sobre nossas vidas. A questão, irmãos, da fuga, né? Quando ali Deus envia o seu anjo para falar com José, né? E agora José se prepara, pega o menino, né? Ainda de noite, né? E sua mãe partiu para o Egito, né? E lá ele ficou até a morte de Herodes, né? O que significa, gente? É que Deus, Ele já tinha um plano para todas as coisas. Às vezes as coisas acontecem como eu acabei de falar, né? E a gente não entende por que está acontecendo, mas é porque Deus, Ele tem uma mudança de vida, né? E nessa questão aqui de Jesus, o ministério e a vida de Jesus mudariam, né, a história da humanidade. Então, tudo se fazia necessário, né? Tudo já estava escrito, né? Se fazia necessário que acontecesse. Algo assim deveria começar, né, em um centro muito importante, né? Porque muitos esperavam que Jesus, ele viesse, né, como filho de pais ricos, morando em uma mansão, né, tivesse aprendido diversos idiomas, né, tivesse estudado nas melhores escolas, pelo menos aos olhos dos humanos, né, humanamente falando. Mas olha como foi que Jesus veio. Jesus veio de pais humildes, de uma virgem, de um pai carpinteiro. Nós sabemos que o pai de Jesus é nosso Deus Todo-Poderoso. Mas José, ele também ocupou esse espaço de pai, né? Porque ele foi usado por Deus para salvar, para tirar, para cuidar, junto com Maria, né? Então, as pessoas acabaram vendo Jesus de uma outra forma, com outros olhares, como uma criança humilde, uma criança pobre. Não era dessa forma que eles esperavam que Jesus viesse. Mas Deus, Ele escolheu tudo ao contrário, né? Foram pais pobres, casa simples, falava apenas aramaico, né? Que é o idioma que, inclusive, ele até está extinto, né? Estudou na escola da prefeitura e cresceu em Nazaré. Olha só, gente. Ele viveu em Nazaré, né? Pois é, e com tudo isso, né, nós aprendemos, né? Jesus é assim. Ele nos ensina que o que realmente importa para mudar o mundo é um bom e profundo relacionamento com Deus, e não as condições da nossa humanidade, né? E ao continuar aqui no verso 16, que tem por título A Matança dos Inocentes. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, né? Conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existia. Já aqui no verso 19, que tem por título A Volta do Egito, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel, tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Aqui nós encerramos, né, o nosso capítulo 2.
E quando nós nos referimos, né, a Belém da Judéia, significa que em Israel havia duas cidades chamadas Belém, né? Uma ficava no território de Zebulão e a outra em Judá, né, na Judéia. Por isso, esta última era muitas vezes chamada de Belém em Judá. E tudo indica que o nome anterior dessa cidade era Efrata. E isso explica porque lá em Miqueias capítulo 5, verso 2, diz que o Messias, ele viria de Belém, Efrata. Também que se encontra em Gênesis 35, 19, 48, 7. Certo? Sem falar, gente, que Mateus ele cita, né, aqui a profecia de Miqueias 5:2, né? Belém tinha uma população bem pequena, né? Ela é até chamada de aldeia e não tinha influência política. Apesar disso, Belém se tornaria uma cidade muito importante, porque o maior governante de todos sairia de lá, né, para pastorear o povo de Deus, que era Israel. E naquela época, lá no Egito, o Egito ele era uma província de Roma e muitos judeus moravam lá. Herodes emitiu seu decreto em Jerusalém, que ficava uns 9 quilômetros ao nordeste de Belém, mas o Egito ficava ao sudoeste de Belém. Assim, José e Maria podiam viajar em segurança para o Egito sem passar por Jerusalém e então escapar do decreto de Herodes. E a distância entre Belém e o Egito eram de pelo menos 120 quilômetros, irmãos. E alguns registros históricos, né, mostram que Herodes, o Grande, era mesmo uma pessoa violenta. Ele matou pelo menos 45 pessoas que apoiavam um inimigo dele. Ele suspeitava tanto das pessoas ao seu redor que mandou matar sua esposa Mariana 3 filhos, o irmão de sua esposa, o avô de sua esposa, né, Hircano, e vários amigos bem próximos de muitos outros, né. Algumas fontes dizem, né, que para impedir que os judeus ficassem felizes com a morte dele, Herodes deu uma ordem que quando ele morresse, os judeus de destaque também deveriam ser mortos. Olha só, essa ordem não foi cumprida, viu, gente? Com relação aqui ao verso 18, né, que ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento, que era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque não mais existiam. Aqui, irmãos, eu buscando alguns estudos, eu entendi que na profecia de Jeremias, Raquel, que foi enterrada perto de Belém, representa todas as mães em Israel, né? Raquel chora pelos seus filhos que foram levados para o exílio na terra do inimigo. Mas essa profecia traz uma promessa consoladora, né? Eles iam voltar da terra do inimigo. Está lá em Jeremias 31:16. Mateus foi inspirado por Deus a explicar que o choro de Raquel teve um outro cumprimento na matança dos meninos em Belém. E nesse cumprimento, os meninos foram levados pelo inimigo da humanidade à morte, né? Assim, a volta da terra do inimigo teria que ser por meio da ressurreição. Olha só, gente, que interessante, né? Como é importante a gente estudar a Bíblia para que a gente possa entender, né? Então, meus irmãos, aqui a gente pode estar vendo um breve resumo sobre esse capítulo 2, que é muito profundo. Ainda tem muitas coisas a serem, assim, estudadas, a serem pesquisadas, muitas coisas mesmo. Mas a gente vai estar só resumindo esse capítulo 2 em um pequeno e rápido estudo, para que a gente possa entender mais um pouquinho, né, a respeito desse evangelho que aconteceu com Cristo, né, e que a gente também possa tomar algumas experiências para nós possamos ser edificados através desse estudo. E assim, gente, para finalizar o nosso estudo de hoje, o que me deixa assim muito assim pensativa, né? A primeira coisa que me chama a atenção neste relato, né, e tudo isso que a gente estudou, que a gente viu aqui nesse capítulo 2, é a total soberania de Deus, né? Nada do que acontece é alguma vez por acaso. Deus está continuamente no controle das situações e circunstâncias, e nada que possa acontecer pode impedir o propósito soberano de Deus, porque Ele é Deus.
E há muito tempo atrás, né, Deus ele já tinha falado pelos profetas, né, prometendo o Messias que libertaria o povo, né? Deus deu indicações sobre o tempo e as circunstâncias em que isto teria lugar, né, para que o povo o reconhecesse quando ele viesse, né? Sabemos que apesar de tantos sinais, o povo não o reconheceu. Mas o que é impressionante é que tudo aconteceu conforme aquilo que Deus tinha dito. Nada falhou, né? Nada falha. Mesmo com as tentativas de Herodes, né, de frustrar os planos de Deus, tudo isso Deus já tinha previsto e acautelado. Nada pode surpreender a Deus, nada pode deter o seu propósito. Deus ele é soberano e o que significa que a sua vontade sempre é cumprida. E isso serve para a minha vida e para a sua vida também, viu? E isso, gente, conforta o meu coração. Acredito que conforta o seu coração também. Porque posso ter a certeza, né, que independentemente daquilo que eu possa estar a enfrentar, Deus conhece e está no controle para fazer cumprir o seu propósito divino e bom para a minha vida. A segunda coisa, gente, que eu percebo neste relato é o fato, né, de podermos deixar passar ao lado aquilo que Deus nos está a querer mostrar, né? A intenção de Deus é sempre revelar-se a nós, através da sua palavra, das circunstâncias, pela direção do Espírito Santo. Apesar de ser um Deus soberano, ele deseja relacionar-se conosco. No entanto, nem sempre nós estamos receptivos à sua voz. E Deus, ele coloca sinais à nossa volta, né, na tentativa de nos mostrar qual é a sua vontade, né? Deus, ele fala-nos, né, ele nos dá os sinais e fala conosco, esperando que aprendamos dele, né? Deus, ele guia para que saibamos qual o caminho a seguir. Mas saber todas essas coisas não nos habilita a viver no centro da vontade de Deus. Saber coisas, né, acerca de Deus não é o mesmo que conhecer a Deus. Então, nós temos que estar atentos a isso. Nós podemos ter o exemplo aqui dos fariseus, os sacerdotes e os escribas. Eles estudavam muito a palavra de Deus. Eles sabiam muitas coisas acerca de Deus, mas quando Deus trouxe à luz uma das promessas que eles mais esperavam, eles não perceberam nada. E foi Herodes, um pagão, a reconhecer a mão soberana de Deus nos acontecimentos daqueles dias. Então, gente, fica aí mais um exemplo, né? Não nos basta um conhecimento de Deus, mas necessitamos de um conhecimento revelado de Deus. As palavras por divina revelação, né, repetem-se e são a chave para a compreensão do propósito divino em nossas vidas. Ok, gente? Vamos ficando por aqui com esse nosso estudo do capítulo 2, certo? E que também, por último, eu não posso esquecer, né, as lições de vida, de fé, de caráter, de dependência de Deus, né, demonstradas perfeitamente ali em José, né? E às vezes pensamos que para ser alguém notável e importante, temos de ser pessoas extraordinárias. E não é exatamente isso que Deus quer, né? Deus, ele quer que nós tenhamos uma intimidade com ele, que nós nos coloquemos, né, nas mãos dele, sejamos dependentes dele. Ele quer ter uma intimidade, ele não quer só que nós estudemos, ele quer que nós o conhecemos. Ok, irmãos? Eu vou deixando aqui esta passagem, este capítulo 2. Espero que os irmãos ouçam com atenção, estudem, né, e guardem no coração tudo isso que eu deixei nessa manhã de hoje para vocês, certo? E que junto com vocês eu aprendo também. Irmãos, esse estudo é maravilhoso, viu? Que talvez, por vezes, gente, seja difícil entender perfeitamente o propósito de Deus, né, em determinadas situações ou ordenanças, mas podemos ter a certeza que isso é o melhor para nós. E se formos fiéis, nós veremos a recompensa do Senhor. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo aí no coração de vocês, irmãos. A paz do Senhor Jesus.